O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada e que não necessita de terceiros para funcionar. Mas será que você conhece a história verdadeira por trás dessa moeda? Meu nome é Léo e eu te convido a fazer uma viagem no tempo comigo agora. Olha só, estamos nos anos 90. Aqui ninguém usa smartphones, aqui ninguém usa o internet banking. Aliás, a internet é pouco usual, muito recente. Ninguém sequer sabe muito bem o seu funcionamento. Nesta década, os cartões tinham tarjas magnéticas, tornando as redes de cartões de pagamentos globais. No entanto, esses cartões eram muito suscetíveis a fraudes e clonagens. Mesmo com todo o sucesso, esse meio de pagamento começou a ficar vulnerável. E foi aí que os cartões com chip chegaram ao mercado. Dessa forma, a principal vantagem do chip era armazenar utilizando criptografia de alta complexidade. O tempo avança. E agora estamos em 1994 e o comércio eletrônico já começa a tomar forma. Os sites e lojas virtuais não param de crescer e o e-commerce é um dos segmentos mais promissores da atualidade. A partir daí, tivemos o surgimento das carteiras digitais, começando pela empresa PayPal em 1998. Em 2008, décadas de pesquisa em criptografia e redes distribuídas resultaram na publicação do documento Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, por um autor desconhecido sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. A primeira transição Bitcoin ocorreu no dia 12 de janeiro de 2009. Assim, nasciam as criptomoedas e as tecnologias de blockchain. Imagine que você está no ano de 2010 e possui alguns bitcoins e manteve eles até os dias de hoje. Seria maravilhoso e ao mesmo tempo surpreendente, pois afinal você seria um dos multimilionários do Bitcoin ou até bilionários. Infelizmente, algumas pessoas que tiveram essa oportunidade não conseguiram usufruir dessa fortuna. O homem chamado James Howells jogou fora um HD de um laptop com bitcoins que valem mais de 170 milhões de libras, cerca de 1,2 bilhão de reais. James Howells tinha 7,5 mil bitcoins armazenados no HD que ele jogou fora por engano em 2013. Howells comprou os bitcoins por muito pouco em 2009. Mas o HD acabou em uma gaveta depois que ele derramou bebida no laptop onde o hardware estava instalado. Ele manteve o disco rígido na gaveta do escritório e esqueceu-se totalmente dos bitcoins. Então, quando fez uma limpeza, acreditou que tinha retirado tudo. Ele até disse que estaria disposto a doar 25% do valor dos bitcoins para sua cidade natal, Newport, no sul do país de Gales, cerca de 42,5 milhões de libras, aproximadamente 307 milhões de reais, se ele encontrasse o disco rígido. Mas o conselho de Newport disse que a escavação no aterro não seria possível. All the files that I believed I needed were already on my new computer. The drive was in a drawer on its own after an incident with a previous laptop, and I thought that I'd taken off everything I needed. Em 2010, foi registrada a primeira transação comercial usando uma criptomoeda. No dia 22 de maio de 2010, Laszlo Heineck fez a compra de 2 pizzas. Ele pagou 10 mil bitcoins por elas, o que valeria hoje mais de 300 milhões de dólares, sendo considerada as pizzas mais caras do mundo todo. O dia 22 de maio agora é conhecido como Bitcoin Pizza Day. Ele é comemorado como um marco para a transação da moeda. Is it true some people celebrate the anniversary of the day you bought the pizza? Yeah, May 22nd, Bitcoin Pizza Day. It's called Bitcoin Pizza Day? It is. O primeiro câmbio que se tem registro de um Bitcoin por dólares
foi realizado em outubro de 2009. Há uma taxa de 1.309,3 bitcoins por $1, relação alcançada ao calcular-se o custo com energia elétrica, depreciação do hardware necessário para a mineração e demais custos. Essa é uma das bases reais de precificação do Bitcoin, uma vez que as outras apreciações e depreciações acontecem puramente devido às especulações de mercado. Essa é a evolução do Bitcoin em circulação no mercado de 2009 até 2021. E essa é a valorização e a volatilidade da moeda no mesmo período. Apesar do surgimento dessa criptomoeda ser para muitas pessoas uma evolução monetária, grandes nomes do mercado financeiro como Charlie Munger e Warren Buffett foi perguntado para eles em uma reunião anual da Berkshire Hathaway o que eles achavam do sucesso do Bitcoin. Disse Munger, abre aspas, "É claro que odeio o sucesso do Bitcoin e não gosto de uma moeda que seja tão útil para sequestradores e para criminosos que praticam extorsão. Também não gosto de simplesmente despejar bilhões e bilhões de dólares extras para alguém que acabou de inventar um novo produto financeiro do nada." Fecha aspas. Segundo Munger, toda essa valorização da criptomoeda ao longo de 2021 é repugnante e o Bitcoin seria contrário aos interesses da civilização. Porém, Buffett evitou responder para não enfurecer os apoiadores da moeda digital. Mas apesar de grandes nomes do mercado criticarem o Bitcoin, Friedrich Hayek, o economista vencedor do Nobel de 1974, declarou em 1984, abre aspas, "Não acredito que algum dia teremos um bom dinheiro de novo antes de tirarmos isso das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é, por algum caminho indireto, apresentar algo que eles não possam impedir." Fecha aspas. Podemos dizer que essa declaração de 1984 virou realidade. É inegável que o Bitcoin atende amplamente ao que Hayek diz. Obviamente, essa cripto não é perfeita e está longe de ser interrompida. E para isso, vou te explicar um pouco melhor sobre esta moeda revolucionária. Antes da criação do Bitcoin, todas as transações online necessitavam de 3 pontos de ligação. Por exemplo, se a pessoa A quer enviar dinheiro para a pessoa B, para fazer isso, tanto a pessoa A quanto a pessoa B precisam de um serviço de um terceiro que é um agente confiável, o intermediário C, mais conhecido como banco. Tal agente é responsável por debitar da conta da pessoa A quantia que esta deseja enviar para a pessoa B e creditar esta mesma quantia na conta da pessoa B. Esse processo, claro, envolve taxas. Sem o intermediário, seria impossível evitar o clássico problema do gasto duplo, um termo usado na ciência da computação, que ocorre quando um usuário consegue gastar as mesmas moedas digitais mais de uma vez. Quem garantiria que a pessoa A debitaria a quantia combinada de sua conta? Como seria feito o crédito em conta da pessoa B? Sempre se fez até então necessário o intermediador das transações que mantivesse um livro-razão com todo o histórico das transações e assim permitisse sempre o correto adereçamento das movimentações visando evitar o gasto duplo. O Bitcoin surge subtraindo o intermediário C do processo, pois todos os usuários do Bitcoin carregam um registro histórico de todas as transações já realizadas no sistema Bitcoin. E cada nova transação precisa ser aprovada e registrada por todo o sistema para ser dada como válida. É como se cada usuário possuísse um livro-razão das trocas já realizadas na economia Bitcoin. O Bitcoin é descentralizado e de código aberto, o que significa que não há autoridade centralizada que determina as atualizações de protocolo e que qualquer pessoa pode usar, modificar e alterar o código livremente. Isso não significa que o Bitcoin seja governado anarquicamente. Em vez disso, o Bitcoin segue um modelo de governança de colaboração, seguindo uma tradição de software de código aberto.
e o processo que o Bitcoin usa para atualizar seu software toma emprestado muito do formato Request for Comments, criado em 1969 como parte da ARPANET. Embora as transações do Bitcoin sejam imutáveis e preservadas para sempre no blockchain, o protocolo subjacente está sendo continuamente aprimorado e atualizado. Só porque não há uma parte centralizada controlando esse desenvolvimento, não significa que o protocolo subjacente permaneça o mesmo anos após anos. Upgrades para o protocolo do Bitcoin são propostos e executados por meio de Bitcoin Improvement Proposals, ou BIPs. Os BIPs fornecem um processo padronizado para os colaboradores proporem novas ideias para o protocolo, testá-las e submetê-las à revisão por pares. Esse sistema de freios e contrapesos tem como objetivo permitir a inovação contínua no protocolo, ao mesmo tempo em que garante que as melhorias estejam implementadas por meio de consenso e colaboração. O primeiro bloco da blockchain Bitcoin, também conhecido como bloco Gênesis, incluía algum texto do jornal UK Times, dizendo 3 de janeiro de 2009, chanceler à beira do segundo resgate para bancos. A manchete do bloco foi uma resposta à crise econômica de 2008 e aos resgates bancários que se seguiram, um problema para o qual o Bitcoin poderia ser uma solução. Esse texto também serve como prova de que o bloco foi criado naquele dia de publicação no jornal, não antes. No dia 12 do mesmo mês e ano, houve a primeira transação de Bitcoin entre Satoshi Nakamoto e o programador Hal Finney, que recebeu 10 Bitcoins de Nakamoto. Além de ser reconhecido por essa transação de Bitcoin, Finney também é conhecido por seu trabalho em sistemas de criptografia avançadas e antes de falecer em 2014, também foi a segunda pessoa a rodar um node de Bitcoin, que é um computador que roda o software necessário para garantir a melhoria e o bom funcionamento da rede de determinada criptomoeda. Finney também é um dos primeiros indivíduos a fazer uma previsão do preço do Bitcoin. Ele estimou em um e-mail enviado para Nakamoto em 2009 que o valor de mercado do Bitcoin ultrapassaria 100 a 300 trilhões de dólares, com um suprimento de 21 milhões de Bitcoins, dando a cada moeda um valor de 10 milhões de dólares. Se você já acha o valor do Bitcoin um absurdo, então imagina se Finney estiver certo. Apesar de contar até agora o desenvolvimento dessa moeda revolucionária, aqui não está o começo dessa história. Então, para isso, eu te convido a voltar alguns anos atrás, mais precisamente para o ano de 1982. Mas, antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Em 1982, enquanto estudava na Universidade da Califórnia em Berkeley, Shaw escreveu um artigo descrevendo os avanços tecnológicos da tecnologia de chave pública e privada para criar a tecnologia de assinatura cega, que garantia total privacidade dos usuários que realizam transações online. David queria criar um sistema de transação mais seguro e que fosse totalmente anônimo. Isso deu fomento à base tecnológica da blockchain. Esta tecnologia tornou-se totalmente implementada em 1990 através da empresa de Shaw, o DigiCash. O DigiCash era uma forma de pagamento eletrônico antecipado que exigia software de usuário para retirar notas de um banco e designar chaves criptografadas específicas antes que elas pudessem ser enviadas a um destinatário. Um funcionário de destaque da Digital Cash foi Nick Szabo. Foi o criptógrafo conhecido por sua pesquisa em contratos digitais e moeda digital. A frase e conceito de contratos inteligentes foi desenvolvido por Szabo com o objetivo de trazer o que ele chama de práticas evoluídas da lei e da prática de contrato para o projeto de comércio eletrônico, protocolos entre estranhos na internet. Em 1993, Shaw inventou o sistema de pagamento digital eCash. Tratava-se de um produto tecnicamente perfeito que possibilitava o pagamento pela internet de forma segura e anônima. Este era um campo em que muito trabalho precisava ser feito.
Eles consideraram que pagar com cartão de crédito era extremamente inseguro. Alguém só precisava interceptar o número para poder gastar o dinheiro de outra pessoa. Os cartões de crédito também são muito pesados para pequenos pagamentos. As taxas de transação são simplesmente muito altas. No entanto, o eCash era perfeitamente adequado para enviar moedas eletrônicas de moedas de 1 centavo pela internet. Shaw chamou a atenção de muitas pessoas com seu sistema, inclusive de Bill Gates. Ele queria integrar o eCash em todas as cópias do Windows 95. Rumores diziam que o gigante de Seattle oferecia algo em torno de 100 milhões de dólares. David se recusou a vendê-lo. Inclusive, ele acabou com um acordo com outra empresa americana, a Netscape. David Shaw sempre desistia no último momento. No início de 1996, houve negociações com a empresa de cartão de crédito Visa. Os americanos queriam investir 40 milhões de dólares na empresa, mas David exigiu 75 milhões. Cai fora foi a resposta da Visa. Em setembro de 1998, a empresa de alta tecnologia DigiCash faliu. O escritório em Palo Alto, Califórnia, permaneceu aberto por um tempo, mas foi apenas uma suspensão da execução. Aqui sinaliza o fim da primeira onda da moeda digital. Parecia que o mundo ainda não estava pronto para receber uma moeda digital. Mas pensadores da época, como o economista Milton Friedman, não descartavam a ideia da moeda digital. Pelo contrário, reforçava a importância da sua existência. Em 1990, o mercado deu um boom e existiam diversas empresas especializadas em dinheiro criptográficos, tudo por conta do movimento que a DigiCash gerou. Até mesmo a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos entrou nessa discussão e publicou um artigo intitulado Como fazer uma criptografia eletrônica de dinheiro anônimo. Mas nesse artigo, eles argumentavam a necessidade de ter um intermediador centralizado, o que ia de total desacordo com a intenção da moeda, que seria descentralizar. Desde então, muitas ideias começaram a aparecer. A B-Money é um grande exemplo. O conceito de B-Money, criado pelo engenheiro de computação Wei Dai, incluía uma série de características específicas que se tornaram comuns às criptomoedas hoje, incluindo a exigência de trabalho computacional para facilitar a moeda digital, a estipulação de que esse trabalho deve ser verificado pela comunidade em um livro-razão coletivo e recompensar os trabalhadores por suas contribuições, para garantir que as transações permanecessem organizadas. Dai propôs que a escrituração coletiva seria necessária com protocolos criptográficos, ajudando a autenticar as transações. Esta proposta é muito semelhante à tecnologia blockchain atual. Além disso, Dai sugeriu o uso de assinaturas digitais ou chaves públicas para a autenticação de transações e cumprimento de contratos. Já outra ideia foi idealizada e realizada por Nick Szabo, que criou o BitGold em 1998, embora ele só o tenha levado a público em 2005. Seu esquema de dinheiro digital consistia em uma combinação de soluções, algumas das quais foram inspiradas ou parecidas em conceitos de caixa eletrônico. Szabo propôs um sistema Quorum bizantino, semelhante aos sistemas críticos de segurança como os existentes em computadores de bordo de um avião, no qual se apenas um ou uma maioria desses computadores perder conexão com a rede, o sistema como um todo continua funcionando bem. Somente se a maioria dos computadores falhassem ao mesmo tempo, o sistema estaria com problemas. É importante ressaltar que nenhum desses testes exige tribunais, juízes ou polícia apoiados pelo monopólio estatal da violência. Tudo seria absolutamente voluntário. Em agosto de 2008, foi registrado o domínio bitcoin.org anonimamente. Então, em outubro, um artigo intitulado como Bitcoin, um sistema de caixa eletrônico ponto a ponto, foi publicado e assinado por um indivíduo chamado Satoshi Nakamoto, o qual explicava sobre o Bitcoin.
Depois dessa publicação, houve uma reação muito forte no sistema financeiro mundial, criando um movimento que essa moeda seja aceita em qualquer lugar do mundo, podendo até ser um meio de pagamentos de salários e pagamentos como impostos ou taxas. Empresas grandes como a Tesla compraram bilhões de dólares em bitcoins e milhares de empresas de investimentos estão expostas ao Bitcoin. A diferença entre o Bitcoin e as tentativas anteriores é a superação do gasto duplo, mantendo um registro atualizado de quem possui o que e qual o horário dessas transações. O sistema foi testado e validado em julho de 2010. O Bitcoin começou a funcionar no valor de 0,008 dólares e ao final do mês já estava em 0,08 centavos de dólar. Apesar de ter revolucionário o mercado de moedas digitais, Satoshi Nakamoto preferiu ser anônimo. Nakamoto nunca mais moveu as moedas de sua carteira. Ele possui 1 milhão de moedas de Bitcoin que, com esse absurdo crescimento, poderiam lhe tornar a pessoa mais rica do mundo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e aprendido algo com ele. Se gostou, deixe um like aí pra gente, se inscreva no canal e comente o que achou desse vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Obrigado e até mais!